Olá, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós damos início a mais uma aulinha de língua portuguesa. Retornaremos o texto estudado numa aula da semana passada, que é a lenda do Xingu e do Amazonas, que está lá nas páginas 62 e 63 do livro didático de vocês, tá bom? Então, pegue-o aí, se necessário, vocês façam a leitura novamente, ok? A atividade está na página 64 e 65. Vocês irão fazer as questões de 8 às questões de número 12, ok? Não precisa copiar as questões, apenas a resposta. Porém, vocês têm que fazer o cabeçalho, né? Colocar lá a página da atividade, a data de hoje e também fazer com a letra bem legível. Ok? Eu vou dar uma breve explicação sobre as questões, tudo bem? Então, acompanhem aí. Vamos lá, a questão de número 8, né? A questão de número 8 pede para vocês lerem esse pequeno texto aí abaixo, que é o papel das lendas e mitos na cultura indígena. Eu não vou fazer a leitura, tá bom? Vocês façam a leitura aí para responder os itens abaixo. O item A diz assim: o trecho do artigo lido comenta a existência de lendas nas quais estrelas caem na terra e indígenas falam com animais. Cite uma passagem da lenda do Xingu e do Amazonas em que essa característica acontece. Vocês vão retirar lá do texto coisas tipo sobrenaturais, coisas que no nosso dia a dia não poderiam ocorrer de forma nenhuma. Por exemplo, a Juriti ser dona da água, isso poderia acontecer? Sair toda a água que formou os dois rios e de lá grandes peixes de dentro de uns tambores, isso poderia acontecer? Então, vocês vão retirar essas passagens lá do texto e colocar no item A. B. De acordo com o artigo acima, de que modo as narrativas indígenas conseguiriam chegar até o nosso tempo? Como foi que essas narrativas conseguiram chegar até os dias de hoje? Quem foi que recontou elas? Elas foram passadas de quem para quem? E o item C é uma resposta pessoal. Você conhece outras narrativas indígenas? Sim ou não? Quais são? Tá bom? Aí vamos à questão 9. Pede para vocês lerem um pequeno fragmento lá da lenda. Vocês vão fazer a leitura. Depois vocês vão responder aí esse pontinho, né? Observe nesse trecho a repetição de água. Procure estabelecer uma relação entre essa repetição e o fato de a lenda ter origem na tradição oral. A questão quer saber o porquê da repetição da palavra água. Como eu já expliquei para vocês na aula anterior, que as lendas elas eram transmitidas oralmente, né? Contada oralmente, transmitida de geração em geração. Como elas são contadas assim oralmente, é muito comum que a gente tenha o hábito de repetir muitas palavras. E esse hábito, ele garante que nós, ouvintes, recupere mais facilmente o que foi narrado anteriormente. Tudo bem? A questão 10, vocês estão vendo que é um quadro, né? Copie no caderno o quadro a seguir e complete-o com os elementos centrais do mito e da lenda, narrativas lidas no capítulo 1 e 2. Para isso, vocês vão ter que relembrar o peixe com chifres e a lenda do Xingu e do Amazonas. Se necessário, façam a leitura novamente. Se vocês não quiserem fazer o quadro assim, porque acham que não vai dar a resposta, não tem problema. Vocês façam da maneira como vocês acharem melhor, tá bom? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão dizer quem eram os personagens principais dos dois textos. Depois vocês vão dizer o tempo em que essas histórias aconteceram. Elas aconteceram na atualidade, há muitos anos atrás, como foi. E o espaço, vocês vão dizer onde foi que elas aconteceram. Foi num rio, foi numa floresta, foi numa tribo, onde foi? Vamos à questão 11. De acordo com a função social dos gêneros estudados,
qual das alternativas abaixo se relaciona aos mitos e qual se relaciona às lendas, né? O que é a função social, a finalidade. Vocês vão ler os dois, o ponto 1, o 1 e o 2. Depois que vocês realizarem essa leitura, vocês vão dizer qual desses dois aí está se relacionando ao mito e qual se está relacionando à lenda. Por exemplo, qual é o propósito da lenda e qual é o propósito do mito? Se for o 1 for a lenda, vocês escrevem aí, tudo isso que tem aí no 1 vocês têm que escrever, tá bom? Porque é resposta. Aí na frente vocês vão dizer lenda ou então mito. E no 2 do mesmo jeito, ok? E a questão de número 12, ela é uma questão assim pessoal, tá bom? Nesta unidade você estudou 2 gêneros, o mito e a lenda. Você acredita que os jovens têm interesse em ler narrativas como essas? Por quê? Aí é o momento de você dar a opinião, a sua opinião, tá bom? Espero que vocês consigam realizar a atividade. Se tiver qualquer dúvida ou dificuldade, podem estar me perguntando, tá bom? Um forte abraço a vocês e até a próxima aula.